Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para a nossa caminhada cristã, um tema que sem ele a gente não seria cristão, a gente não estaria onde a gente está hoje na nossa caminhada com Cristo. O tema de hoje é o convite da graça. Mas antes, vamos começar? Então, a nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai se passar no livro de Isaías, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, que a primeira coisa que a gente percebe nesse versículo é a intimidade que Deus nos dá, essa abertura. Porque aqui no versículo 1 ele fala, pode vir, vinde e arrazoemos, ou seja, vinde a mim e pode perguntar o que vocês querem perguntar para mim. O que vocês têm dúvida, aquilo que vocês precisam ser mudados, aquilo que vocês têm dúvidas sobre o Evangelho, pode vir. Então Deus nos dá essa abertura. Deus dá uma abertura para que conversemos com Ele, e isso só é possível hoje graças ao sacrifício de Cristo. Então, nós podemos perceber aqui que desde o Antigo Testamento, Deus também já estava dando essa abertura para o povo. É claro que essa época ainda não tinha o sacrifício de Cristo, mas tinha ali os bodes, os carneiros, os sacrifícios diários. Mas Deus, ele quer ter essa intimidade com a humanidade, ele quer sim conversar com as pessoas, ele quer sim que nós nos abrimos com ele quer ter essa intimidade conosco. Então nós podemos perceber isso, essa abertura que Deus nos dá. E nós também devemos sim aproveitar essa abertura para que nós cultivemos uma amizade, um relacionamento com Deus. Então é isso aqui que a gente pode perceber logo de início, logo de cara nesse versículo, essa abertura, é esse desejo do céu, esse desejo de Deus querer sim ter um relacionamento com o ser humano. Mas também percebemos a graça de Deus, a misericórdia de Deus estendida. Podemos ver isso claramente quando ele diz: ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, nós também podemos perceber essa graça, essa misericórdia que Deus diz que mesmo se aquele povo fosse um povo rebelde, fosse um povo pecaminoso, ele ia sim purificar aquele povo. Então, Deus tem o poder para isso, Deus tem o poder para nos purificar, Deus tem o poder de fazer de nós pessoas novas, pessoas transformadas, e isso só é possível por essa graça, essa misericórdia, esse favor, essa bondade estendida de Deus sobre nós. Então, a graça é o perdão que Deus nos oferece gratuitamente por via do sacrifício de Cristo, né? Porque sem ele não teríamos esse perdão, não teríamos essa graça sobre as nossas vidas derramadas. E a misericórdia é essa graça de Deus derramada diariamente, como a própria Bíblia fala, que a misericórdia do Senhor, ela é renovada diariamente, ela é o que nos poupa de sermos consumidos, ela é aquilo que nos blinda. Porque Deus é bom, Deus é um Deus misericordioso, e isso é um atributo de Deus, isso é um atributo do caráter de Deus. Essa bondade, esse favor, essa graça. Então, nós podemos ver isso, esse amor de Deus, quando ele nos presenteia com Jesus. Quando ele nos presenteia com o que de melhor ele tinha, com o único filho dele. Então, nós podemos perceber essa graça, dessa purificação, como Deus mesmo fala aqui, que ele ia purificar. Não importa quão sujos aquele povo era pelos pecados, não importa até onde eles tinham ido, mas Deus tinha poder para purificar eles. Nós também podemos perceber na leitura desses versículos a escolha. A escolha, esse livre-arbítrio, é algo que nós podemos perceber aqui, quando Deus diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então nós podemos perceber essa escolha que Deus nos dá. Deus nos dá esse privilégio de escolhermos, mas isso pode ser tanto uma bênção, tanto uma maldição, porque se a gente escolhe mal, vai ter a consequência, que isso é algo também mais pra frente que a gente vai conversar.
Mas se nós escolhemos bem, se nós sabemos escolher, se nós aproveitamos desse benefício da escolha para ter uma vida com Deus, para ter uma vida de integridade, para ter uma vida de devoção a Ele, isso vai ser uma bênção para nossas vidas. Então, Deus ele fala que se a gente quiser e ouvir Ele, a gente vai ter sim benefícios, a gente vai ter sim as promessas de Deus, a gente vai ter sim esse favor de Deus, essa consequência boa, vamos falar assim, né? Daquilo que nós escolhemos, porque nós estamos escolhendo certo, procurando ouvir a Ele para fazermos boas escolhas. Outra coisa também que nós podemos ver, né, podemos observar é essa promessa, porque Deus tem promessas na nossa vida. A gente vê muito isso ao longo da Bíblia inteira. Essas promessas de Deus, tanto para aqueles que foram justos, que escolheram andar na retidão, no amor e no temor dele, tanto as promessas de juízo, de consequência, sabe, de justiça, que Deus faz também para aqueles que escolheram, infelizmente, ter uma vida distante dele, uma vida que não tem ele como centro, não tem a obediência a ele como algo primordial. Então nós podemos ver aqui nesse versículo essa escolha, mas tanto do lado bom quanto do lado ruim. E aqui nós podemos perceber também as promessas de vida que Deus nos faz, as promessas que Ele sim fez, pensando na nossa vida, pensando como nós podemos ter uma vida de bem-aventurança, né? Uma vida de amor, de agradar a Ele. O Senhor promete que comeremos o melhor desta terra, se seguirmos os seus mandamentos. Mas, primeiramente, a gente tem que obedecer, para depois sim essa promessa ser derramada sobre as nossas vidas. A promessa que se cremos e obedecemos, sim, vamos reinar com Cristo, vamos sim para o céu. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi derramado e nós escolhemos aceitar, nós escolhemos obedecer a Ele. Então, isso sim vai ser contado, sabe? Nós não podemos nos iludir e achar que a nossa escolha, assim, não vale nada, porque nós devemos sim, nós temos a decisão da nossa mão de escolher se iremos seguir ao Senhor ou se não. E essas promessas, elas são promessas consequenciais, tanto para o bem, tanto para o mal. Então, nós vamos ter, se nós obedecemos as coisas boas de Deus, mas se nós desobedecemos, vamos ter o castigo eterno, vamos ter essa quebra do relacionamento com Deus, essa distância de eternidade a eternidade, longe de Deus. Também podemos perceber, como eu falei, essas consequências. Infelizmente, a consequência daquele povo da desobediência é ser devorados à espada, ou seja, a morte. E quando nós escolhemos ser desobedientes a Deus, nós iremos ter essa morte eterna, esse distanciamento eterno de Deus. Né? Então, muitas vezes nós vamos ser consumidos pelas nossas próprias escolhas, pelos nossos próprios prazeres, pelos nossos próprios deleites. Por quê? Porque nós escolhemos errado, nós escolhemos uma vida que não agrada a Deus. Então, essa é aquilo que eu quero frisar aqui para vocês. Essa graça, sim, derramada por Deus, essa graça que Deus dá essa abertura para nós conversarmos, falarmos, temos essa intimidade com Deus, mas também temos a escolha. Então, nós podemos ver que se formos rebeldes a Deus e aos seus mandamentos, somos desobedientes a Deus, as consequências irão vir. E o inferno é o destino de todos aqueles que foram desobedientes, de todos aqueles que escolheram não obedecer a Deus e viver pelos seus prazeres, viver pelas suas escolhas. Eles quiseram, essas pessoas que estão lá, viver daquela maneira. Provavelmente eles não pensaram que iriam para lá. Talvez eles nem acreditassem no inferno. Mas o inferno é real e o céu também é bem real. Se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar para alguém que está no céu como que era a vida dessa pessoa na terra, com certeza essas pessoas iam falar que foi uma vida de renúncia, que foi uma vida de abnegação, que foi uma vida de levar a cruz, como o Senhor mesmo diz, que aquele que quer seguir a Ele deve sim tomar a sua cruz e seguir a Ele. Então, nós devemos pensar nisso, nós devemos refletir nisso todos os dias, nessas consequências, tanto as boas, né, as promessas divinas, a obediência a Deus, tanto das escolhas ruins, né? Como que é uma responsabilidade nossa, como muitas vezes a gente precisa escolher bem. Não adianta querer culpar Deus por uma escolha que não foi de Deus, foi nossa. Foi uma escolha que nós decidimos ser rebeldes a Ele. Então nós podemos ter a opção de recusar a obediência a Deus e ter a opção de obedecermos. Que nós venhamos escolher todos os dias obedecer a Deus. Obedecer a Deus naquilo que Ele nos manda, naquilo que Ele já nos revelou pela palavra dEle, porque já está tudo escrito.
Basta nós escolhermos obedecer e colocarmos em prática na nossa vida aquilo que é ensinado por Ele. E essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje. Que todos nós possamos aceitar o convite da graça. Que todos nós possamos ter essa comunhão, essa intimidade, essa abertura com Deus. Que todos nós possamos escolher obedecer a Deus, escolher obedecer aos seus mandamentos e ter essas promessas derramadas sobre nossas vidas. Essa promessa de vida eterna, de comunhão, de proximidade com Ele. Essas promessas que são inesgotáveis. Nós vemos a Bíblia inteira, pessoas que foram fiéis ao Senhor e desfrutaram dos benefícios dele. Não estou falando só dos benefícios terrenos, mas benefícios espirituais derramados sobre a vida dos fiéis, dos santos. Fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!